Intense Frio Refrigeração apresenta Projeto Incluir para Vencer. E o projeto Incluir para Vencer hoje vai falar sobre educação. E para isso estou aqui ao lado da pedagoga, que é a nossa amiga professora, a Geórgia Feitosa. Né, Geórgia? Prazer ter você aqui pela primeira vez. Prazer é nosso. Para falarmos sobre um assunto assim tão debatido, discutido no meio, que é a educação. Primeiro, Geórgia, fala pra gente seu currículo. Dá só um pouquinho, senão vai ficar aqui o dia todo. Bom, eu sou graduada em pedagogia e atuo como professora. Sou formada em psicopedagogia e formação de professores e estou concluindo mestrado sobre protagonismo infantil. Geórgia, então fala pra gente um pouquinho do seu trabalho que você vem desenvolvendo. Então, a gente vem desenvolvendo, primeiro, a minha maternidade trouxe um presente. Então, Jasmine tem 3 anos e está no espectro autista. E me levou por caminhos que eu ainda não conhecia, que eu só tinha pela afetividade, mas não tinha pela profissão. E aí eu comecei a pesquisar, fui fazer o curso de psicopedagogia e fui procurar outras fontes para me dar suporte para trabalhar com ela. E isso foi o meu segundo passo. Primeiro foi Iremar, que foi meu desafio na graduação. Iremar é uma peça. Porque aí a gente teve que fazer um trabalho de adaptação com ele na faculdade. Então ele foi meu primeiro passo. E posteriormente Jasmine. E as outras crianças, que eu sou professora de escola pública, e a gente sempre entra em contato com essas crianças. Infelizmente, muitas delas não têm o acompanhamento necessário e nem têm diagnósticos, né? O que dificulta o trabalho da escola. Mas é por esse caminho que a gente começa, né? Pela afetividade e pela necessidade de aprender para a gente dar conta dessas crianças. A gente sempre ouve falar muito dos problemas da escola ser adaptada para as crianças com qualquer tipo de deficiência. Como é para você esse desafio? É um desafio grande, porque a gente está andando a passos muito lentos e muito pequenos, né? A gente precisa primeiro do abraço da sociedade, para a gente reconhecer nas diferenças a importância delas, né? A gente só aprende com as diferenças, a gente não aprende. Se todo mundo fosse amarelo, que seria das outras cores, né? Então, a gente precisa desse abraço primeiro e depois a gente precisa reconhecer que a gente não sabe. Porque, infelizmente, muitos profissionais falam como se soubessem e dominassem um assunto e, infelizmente, não é bem por aí. E quem termina sendo prejudicada são as crianças e o desenvolvimento delas. Principalmente quando a gente está na primeira infância, né? Que são os marcos de desenvolvimento, é onde a gente está desenvolvendo todas as habilidades, está tendo ali a explosão neural, né? Então tem muita coisa para fazer e que quando a gente identifica logo e começa com intervenção precoce, trabalho precoce, essa criança tende a ter um potencial muito melhor. Geórgia, a gente estava comentando aqui antes da entrevista sobre a sala de recursos. Como é que funciona essa sala? Nesses passos lentos, a gente tem algumas escolas chamadas de escolas polos. Dessas escolas, a gente tem a sala de recursos. A sala de recursos é uma sala cujo o maquinário, todo o trabalho, toda a estrutura dela é voltada para o atendimento dessas crianças, né? E nela vão ter brinquedos, instrumentos, tudo que vai facilitar a vida dessas crianças. Esse atendimento é feito no contraturno, ou seja, essa criança com necessidades específicas, ela frequenta a escola no turno regular e no contraturno ela vai para essa sala de atendimento com a professora especializada em educação especial ou psicopedagogia, conforme as leis orgânicas do município. Isso pode variar. Mas qual é o objetivo? Que essa professora de atendimento especializado, ela dê um norte e ela faz um trabalho bem direcionado com essa criança. Dê suporte à professora do ensino regular, como também dê suporte a estagiário ou ao acompanhante, que por lei essas crianças, esses estudantes têm direito. Então a estrutura é mais ou menos: a criança ela tem um acompanhante direto, tem a professora do ensino regular e tem essa profissional especializada para fazer um atendimento específico. Agora, Geórgia, essas salas de recursos, elas acontecem em todas as escolas? Não, ela tem escolas polo. Existe o censo escolar que mapeia a quantidade de crianças que tem nos bairros. E aí existem já as escolas polos que têm essa sala formada. E as crianças das outras escolas vão para um atendimento nessa escola.
né, que fica próximo geograficamente. Mas para essa criança fazer o atendimento, ela precisa de um diagnóstico, ela precisa de um parecer, né, de acordo com a deficiência dela. Outro ponto que a gente sempre ouve muito falar é que muitos professores não estão capacitados assim, né, para atender essa demanda de alunos. Como é que você vê isso? A habilitação para o atendimento de crianças com necessidades específicas passa primeiro pela afetividade, né? O professor, o pedagogo, ele é aquele que concebe as formas de aprendizagem, então ele também é um autodidata, né? Ele termina sendo autodidata. E aí a gente ainda tem muita dificuldade dessa afetividade com as crianças e de procurar estratégias para trabalhar com essa criança. Então a gente escuta muito, mas eu não sou terapeuta, mas isso não é função minha, isso é função da acompanhante. E aí você termina passando a gestão para alguém, terceirizando e não assumindo qual é a sua fatia nesse bolo. Porque se aquela criança está matriculada na sua sala de aula enquanto professora regular, ela também é sua. Então, até determinado período, a gente não tinha um currículo universitário que desse conta disso. Hoje a gente já tem. Então, a gente tem essa dificuldade dos professores. Então, acontece muitas vezes de alunos que têm dificuldade ou transtorno opositor. Eu não vou ficar com esse aluno não, manda esse aluno para lá. E não é assim que funciona, né? Todas as crianças precisam da socialização, elas precisam das outras crianças, né? Vygotsky já falava isso de reelaboração interpretativa, que é um conceito que ele coloca dizendo que a gente só aprende na socialização, porque a gente vai arquivando, memorizando, a plasticidade do cérebro vai construindo e reconstruindo aprendizagens. Então todos precisam disso, né? Todos. Isso não é um conto de fadas, né? É a interação social que vai promovendo o desenvolvimento, enquanto ser sociológico ou enquanto ser psicológico. E hoje ainda existem muitos pais que não deixam os filhos para a escola, não levam os filhos para estudar? Tem. Ainda hoje tem, né? Porque a história nos mostra que, historicamente, os deficientes eram aqueles guardados nos cantos escondidos das casas, né? Eles não tinham vida social. Mas o que hoje acontece é uma situação muito mais grave. Os pais não percebem que as crianças têm essa dificuldade, né? Por várias questões, né? Por motivos de informação, de conhecimento, e não levam as crianças aos profissionais específicos. Então essas crianças ficam sem laudo e sem saber o que é que realmente tem. Todas as escolas públicas, e também privadas agora, né, são obrigadas a receber pessoas com qualquer tipo de deficiência. Sim. Primeiro porque constitucionalmente preconceito é crime, seja ela qual for. Então a escola ela é obrigada a matricular e a fornecer o atendimento específico sem cobrar nada mais por isso, né? Porque a gente tem alguns problemas nas escolas particulares que cobram a mais por isso. E isso está errado e pode gerar processo e custos judiciais. No caso das escolas públicas, o acompanhamento hoje, eu posso dizer com muito carinho que é bem melhor, né? Nós temos professoras da rede pública politizadas que têm uma segurança e uma afetividade de abraçar essas crianças e dar o atendimento especializado à altura. Mas todas as instituições, inclusive instituições de reforço, de ginástica, de hidroterapia, de natação, enfim, todas as instituições, elas não podem negar assistência e atendimento a ninguém. Então, Geórgia, você está de parabéns aí pelo seu trabalho, junto com as outras prefeituras aí também que se dedicam de verdade e coração. Não é só pelo dinheiro, né? A gente vê que é afetividade. Parabéns. Obrigada, eu tenho a agradecer, a parabenizar o canal pelo trabalho que eu acompanho já faz algum tempo. Obrigado. Você com a doçura de pessoa. Obrigado. Né? Agradecer a Deus e a minha família, que são todas professoras. Né? Bela família. Somos mulheres e professoras. Parabéns duplamente. Então, as feitosas. Então, são elas que me impulsionaram e me fizeram chegar até aqui. E depois desse bate-papo super informativo com a nossa amiga Geórgia, chegou a hora de bater um papo aqui com o Iramar Júlio. Iramar, educação inclusiva é sempre um assunto que tem muito pano para as mangas, né? Muito pano, porque a educação é a base da construção da sociedade inclusiva, né, James?
Se a gente não tem a educação inclusiva, a gente vai poder criar uma cultura inclusiva. Porque a pessoa com deficiência, todo mundo, uma sociedade, só vai criar uma cultura inclusiva, que todo mundo seja respeitado como pessoa, se você tiver uma educação de base inclusiva. Se a inclusão não chegar de fato na escola, não pode chegar na sociedade. Por falar em chegar na escola, ela estava falando sobre a sala de recursos, né? Seria bom, né, mas que fosse implantado em todas as escolas aqui do Recife, principalmente. É porque o pessoal é muito bom essa sala de recursos, James. Porque no papel, se você for lá ver no Viver Sem Limites, ela é perfeita, a sala de recursos, mas no fato, ela quase não existe aqui em Recife. Por quê? Porque dá trabalho, né? Porque tu sabe que o pessoal com deficiência está pensando quando dá trabalho. Mas a sala de recursos é um ponto muito importante para que a pessoa com deficiência seja realmente reconhecida na escola. Mas falta o quê? Mais vontade política para que realmente seja implantado? A gente tem que estar nos espaços públicos, James. O espaço de poder, o espaço de decisão, como são as câmaras de deputado, as câmaras municipais, a legislação. É ali que a gente tem que começar a discutir isso. A gente precisa muito de audiência pública para discutir isso. E a educação tem que ser discutida fortemente. Porque hoje tem um projeto político para uma educação inclusiva, ou a gente nunca vai conseguir realmente a cidade inclusiva. É verdade, mas é por isso que nós resolvemos acreditar. Né? Nós resolvemos acreditar nessa sociedade realmente inclusiva, a gente pode, gente. Então vamos incluir para vencer. Vamos incluir para vencer. Mas quem quiser participar do nosso projeto Incluir para Vencer, tem um zap, tem tudo aí, né? É só ir no nosso zap, 9256-8792. Pronto, aí manda sugestão de pauta. E vai na nossa página também no Facebook, Facebook/IncluirPE. Projeto Incluir para Vencer. Oferecimento Intense Frio Refrigeração.